Olá, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Eu já estou entrando assim rindo no nosso vídeo aqui porque eu estou muito feliz. Estou muito feliz de iniciar essas séries de vídeo aqui trazendo algumas mensagens que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar. E se uma pessoinha, um coraçãozinho daí do outro lado for tocado por essa mensagem, eu já me dou por satisfeita. Amém? Bom, hoje eu quero falar na nossa primeiro tema aqui dessa série sobre rejeição. Isso, exatamente, sobre rejeição. É uma palavra que soa até bonitinho, assim, mas causa tanto dano, né? Tanto prejuízo, tanta dor, e à medida com que eu fui meditando em alguns personagens bíblicos que passaram por fases e momentos de rejeição, dois me chamou muito a atenção, mas eu escolhi um para trazer aqui para esse vídeo, que é José. Isso, José. José, ele sofreu níveis de rejeições profundas, né? Ele sempre é lembrado por ter sido vendido pelos próprios irmãos como escravo, e enfim, tudo aquilo que aconteceu na vida de José, tão novo, tão jovem. Mas, ao contextualizar a história de José, percebe-se que José já desde cedo ele teve que lidar com a rejeição. Por ele ter sido um filho com um tratamento diferenciado pelo pai, né? E por sua mãe também, um filho tão desejado de, de Jacó e Raquel. Então nós vemos assim que causou muito ciúme nos irmãos desde muito cedo. Eu vou mais ousadamente, desde criança, desde o seu nascimento. Ele já veio tendo que passar pela rejeição, né? Por esse descaso. Mas o que é rejeição? Rejeição, dentro de algumas coisas, ela é você não ser reconhecido, você não ser acolhido, você não ser aceito. Isso é a rejeição, né? Ela vai muito contra a sua existência, a sua essência, ao que você é, ao que você faz. E José, ele não pediu para ser o filho, vamos dizer, preferido, né? Ele não pediu para ser o filho preferido. E ele teve que lidar com essa rejeição, mesmo ele sendo isento de qualquer culpa. E lá na frente nós vemos o que essa rejeição foi crescendo em níveis, e ao níveis dos seus irmãos, além de todo o processo que eu acredito que ele passou, não narra, mas a gente vai mergulhando, né, no contexto da história. A gente vê que ele foi criança, ele foi adolescente e ele chegou na fase jovem, né? E ele teve que lidar com muitos conflitos entre os seus irmãos ali, por ele ser um filho desejado e amado de seu pai e de sua mãe, né? E aí chega ao ponto dele ser vendido, dele ser, pode-se dizer, expulso à força do seio da sua família, tudo motivado pela rejeição, que também tem muito a ver com o ciúme. Na verdade, o ciúme, ele nasce da rejeição. Mas, enfim, contextualizando ainda, eu vejo que antes dele ser vendido pelos seus irmãos, ali passado por aquele processo de tortura psicológica, porque a rejeição levou ele a enfrentar uma tortura psicológica também, né? Já pensou você ali dentro de um poço, né? Os irmãos dele jogaram ele dentro do poço e ficavam discutindo
se iam matar, se não iam, se iam matar. Olha a violência psicológica que ele sofreu por ser rejeitado. Então o sofrimento foi muito. Mas antes, a Bíblia narra que ele teve um sonho. E nesse sonho ele via algumas espigas de milho se encurvando e as estrelas, enfim, ele teve um sonho ali que figurava o pai e os irmãos dele se curvando a ele. E veja que aqui eu vejo um sinal de rejeição paterna. Sim, porque a reação de Jacó ao ouvir o sonho de José assustou Jacó e Jacó teve uma atitude de rejeição. Jacó, naquele momento, ele rejeitou o filho pelo fato do filho estar recebendo uma revelação da parte de Deus, uma visão, um sonho da parte de Deus, que era um sonho visionário, né, que ia contra a cultura de hierarquia de Jacó. E dentro de tudo isso, só para mostrar aqui um pouquinho, não vou ler, mas está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, no decorrer ali você vê a passagem de José até a ascensão dele, ele, enfim, governar o Egito. Mas, enfim, tudo isso aqui para dizer o quanto de peso de sofrimento que a rejeição traz, né, para quem é rejeitado, para a vítima, né? A rejeição, ela traz sofrimentos assim, que se a pessoa não buscar em Deus, não se firmar em Deus, ela pode trazer sequelas irreversíveis. E uma das sequelas é a pessoa, né, no caso a vítima, afetada pela rejeição, ela pode sofrer de uma introspectividade, se tornar muito tímida, ter um complexo de inferioridade, ela pode passar por um bom período de tempo, se não a vida inteira, tendo distorção da sua identidade, e sem falar a fuga, né? Aquele sentimento de fugir, de querer fugir, né? Fugir das provações, das oportunidades também. Tem pessoas que desenvolvem bloqueios que a impedem de ocupar lugares vamos colocar assim, lugares de destaques, né? Isso na infância, isso afeta a escola. Todo o aprendizado da criança é comprometido pelo sentimento de rejeição, né? Isso na adolescência traz muitas coisas precoces, que não é para o tempo daquela criança, não é para o tempo daquele adolescente. Ele busca refúgios de aceitação, querendo ser aceito a qualquer custo, por tanta rejeição que passou, que ele acaba, a adolescente acaba se submetendo a situações, a relacionamentos, a acessos que não é para a idade dele, não é para o tempo, para o período dele, né? E na fase adulta, então, nem se fala. Na fase adulta, muitas pessoas, hoje na fase adulta, trazem sequelas da rejeição por alguma área da vida, em algum dado momento da vida, ela foi afetada pela rejeição, que distorceu a identidade dela. Ela não consegue se ver, se enxergar com os olhos de Deus, né? Ela não consegue se sentir amada, ela não consegue, ainda que hoje ela venha receber sentimentos de aceitação, venha receber um amor, ela não consegue se sentir merecida daquilo. Porque sequelas da rejeição, que precisa ser curado, que precisa ser tratado. Então aqui é só uma pontinha de iceberg, mas se a gente desenrolar
há muita coisa. O sentimento de rejeição também leva muitas pessoas ao vício. E eu digo aqui, não é só o vício no âmbito de drogas lícitas e ilícitas, mas nesses vícios que tem hoje em dia de virtuais, jogos virtuais, né, relacionamentos virtuais, que também não deixa de ser um tipo de vício. E por que não também a depressão, né? A depressão também é uma sequela da rejeição. Então, eu ouso dizer aqui que a rejeição, ela é a raiz também de muitos males, não todos, mas a rejeição é a raiz de muitos males, né? E como superar isso? Como transpor isso? Começa a partir do momento que nós nos vemos, passamos a nos ver pelo olhar de Cristo, pelo olhar de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Deus, nós somos impactadas com o sentimento de que, epa, alguém sempre me amou antes mesmo de eu existir. Então, antes mesmo de eu nascer, eu já fui aceita. Isso é o start. Isso é como que eu posso dizer? É uma quebra de todo o mal que a rejeição trouxe. Quando o homem, a mulher, a criança, o jovem, adolescente, qualquer pessoa começa a entender, a compreender e aceita esse amor, que antes mesmo de eu existir, Deus já me amava, eu já era aceita, eu já sou aceita antes mesmo da minha existência, tudo que passou a existir na minha vida após a existência de ruim perde as forças, perde a influência. Porque eu sei que eu sou amada mesmo antes de eu existir. Deus sempre já me amou. E esse amor que restaura a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, como homem, mulher de Deus, como crianças lindas, belas e amadas, como adolescentes fortes no Senhor, esse amor, ele passa a ser transbordado. Ele passa a ser transbordado. Então, você passa a se olhar, a se ver, a se tratar, né? E a se relacionar com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. E todos os obstáculos, todas as impossibilidades se tornam nada, absolutamente nada. Porque você está tão empoderado desse amor que até a rejeição, até aquilo que fizeram para te ferir, você vai olhar com outro olhar. Você vai falar bem assim, isso serviu para que o propósito do Senhor viesse a se cumprir na minha vida. Exemplo, depois de tudo isso que nós vimos aqui, que José passou, que José enfrentou, lá na frente, quando ele olha para os irmãos dele, quando ele encontra os irmãos dele, os causadores do sofrimento dele, do tempo de solidão que ele teve, ele olha para os irmãos e fala bem assim, parafraseando, meus irmãos, fiquem em paz, tudo isso foi necessário que acontecesse, foi permissão do Senhor, para que através de mim houvesse provisão para o nosso povo, porque quem conhece a história de José sabe muito bem que por José ter se tornado governador do Egito, através dele, toda aquela geração teve mantimento, teve pão e água em um tempo de escassez, né? Teve trigo, teve grãos, enfim, em um tempo de escassez. José foi uma ferramenta de Deus naquele tempo, para aquele povo, para que o povo não perecesse de fome, inclusive a sua família. Então, eu não sei por qual rejeição você já enfrentou, já passou, mas veja com os olhos do Senhor. Se essa rejeição de alguma forma te conduziu para que você seja quem você é hoje, é que Deus quer usar a sua dor para poder sarar outras pessoas, para poder curar outras pessoas. Eu não sei se a dor que você sente hoje foi
foi por uma rejeição de pai, de mãe, de amigos, né? De relacionamentos, ou até mesmo de filhos, né? Eu mentorei algumas pessoas e eu tenho lidado com o quadro de mães que estão passando por rejeição de filhos. Filhos não estão reconhecendo as suas mães, não estão reconhecendo, né, as suas genitoras. E isso traz sequela. Então, que você encontre esse amor que transborda. Saiba que antes da sua existência, você foi aceito, você foi acolhido. Mais que isso, você foi desejado, almejado, você homem, você mulher, por Deus. E Ele te chamou à existência. E você carrega o gênese dele dentro de você. Há um amor crescente que vem da parte de Deus dentro de você e grita dentro de você. Eu te amo, você é meu filho amado, você é minha filha amada. E eu tenho muito para fazer, inclusive através da sua dor, para curar outras pessoas, curar outras vidas. E essa é a nossa primeira mensagem de algumas séries. Espero que vocês tenham gostado. Que o Senhor Deus abençoe, cure as suas feridas, transforme o ambiente onde você foi rejeitado em um ambiente de glória e honra para o nome do Senhor, na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Tchau, tchau.